pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e nós vamos para mais uma aula de biologia. E nessa aula nós vamos começar aqui entendendo sobre as algas e protozoários. Essa é a nossa primeira aula a respeito do reino dos protistas, né? Que envolve tanto as algas quanto os protozoários. E aí nessa aula a gente vai entender um pouco o que significa esse termo protista, qual a diferença do termo protista para o termo protoctista, né? Nós vamos falar um pouco sobre a classificação dos protistas, em que grupos eles são divididos, e aí nós vamos especificar hoje nessa aula, principalmente a respeito das algas, né? Nós vamos entender aqui quais são as classificações das algas. Falaremos das euglenófitas, dos dinoflagelados, das diatomáceas, feofícies e as clorofícies. Professor, são nomes complicados. Será que eu vou conseguir aprender? Fique calmo, tá? Anotem essa aula. Presta bastante atenção, depois você tem que fazer uma revisão. E eu vou dar aqui, sobre cada grupo dessas algas, eu vou dar aqui algumas características que vai ajudar vocês a memorizarem a respeito delas, tá? Bem, o termo protoctista, qual a diferença do termo protoctista para o termo protista, né? Bem, olha só, na época do Linneu, né, lá no início do século XVIII, os seres vivos eles eram classificados em apenas dois grupos. Esses aqui são os 6 principais grupos atuais de seres vivos que estão nas classificações mais atuais. Mas, antigamente, os seres vivos só eram divididos em dois grupos. Ou o indivíduo ele era animal, ou ele era planta. O que não fosse animal era planta. Agora, quem é que fazia parte do grupo dos animais? Eram os animais, propriamente dito, né, que a gente chama de eumentazoários. Os protozoários, que eram considerados também pequenos animais, tá? No grupo das plantas, nós poderíamos encontrar as algas, as bactérias, né, que eram consideradas plantas, as plantas propriamente dito, e os fungos. Esses indivíduos aqui eram considerados plantas. Aí o termo protista, né, com o aumento do conhecimento dos seres microscópicos, Ernst Haeckel ele achou interessante criar um grupo à parte, né, onde ele poderia chamar esse grupo de protista. Então ele separou, tirou esses protistas aqui do grupo dos animais e das plantas. E quem foi que ele colocou aqui no grupo dos protistas? Todos os seres que tinham características de animais e de plantas, né? Ele achou melhor colocar nesse grupo indivíduos que poderiam ser como se fossem junções, né, de características de animais com plantas. Nós vamos entender isso melhor, tá? Robert H. Weintraub, em 1969, ele utilizou o termo protista e protista, para ele, foi considerado todos os seres unicelulares e eucariontes. Então, protista, ele só vai conter os indivíduos unicelulares. Tá? Já na classificação de Lins, Margulis e Schwartz, 1980, elas acharam melhor deixar esse termo protista e utilizar o termo protoctista. Então, nos protoctistas, nós encontramos organismos que podem ser unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, e também você vai encontrar indivíduos multicelulares. Tá? Mas vamos entender isso aqui melhor. Protista, podemos levar em consideração as algas unicelulares e os protozoários. Quando você fala em protoctista, você vai falar não apenas das algas unicelulares, você vai falar das algas unicelulares e multicelulares, e também estamos levando em consideração os protozoários, ou seja, esse termo protoctista, ele abrange uma maior quantidade de seres vivos. Mas, atualmente, nós utilizamos principalmente essa palavra protista, por causa que esse nome ele ficou mais consagrado mesmo para a gente estudar. Então, os protistas eles são formados pelas algas e pelos protozoários. Então, alga e protozoário formam o grupo dos indivíduos que a gente considera como protista. Essas são as características, né, a diferença de alga para protozoário. As algas são seres eucariontes, ou seja, a célula, cada célula possui ali uma membrana nuclear que envolve o material genético, tá? São indivíduos que podem ser
ou unicelulares. Aí nós vamos lembrar daquelas algas que vocês encontram na praia, né? São indivíduos protistas, não são plantas. A alga não é planta, tá? A alga faz parte do grupo dos protistas, tá? Pode ser algas multi ou unicelular. Vai ser desse grupo, tá? Sem tecido, ou seja, o grupo de células que forma as algas, esse tecido delas, na verdade, não é um tecido organizado, um tecido verdadeiro. Então, por isso que a gente diz que elas não possuem tecido, tá? São organismos autótrofos e fotossintéticos. Já com relação aos protozoários, os protozoários são formados pelos indivíduos eucariontes, unicelulares e heterótrofos. Só para a gente lembrar, eucarionte quer dizer que as células desses indivíduos têm ali a membrana nuclear protegendo o material genético. Todos os protozoários são unicelulares, ou seja, cada indivíduo protozoário é formado por uma única célula. E eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, eles precisam consumir do ambiente a matéria orgânica que já está pronta, né? Então, agora vamos falar das algas, né? As algas, elas são classificadas seguindo dois critérios principais, né? O primeiro critério é o tipo de pigmento fotossintetizante que vai estar presente, e o segundo critério é o tipo de substância orgânica usada como reserva energética. Aí nós vamos ter aqui essa pequena tabela, onde nós vamos ter os principais grupos aqui das algas, né? E nós temos os pigmentos fotossintéticos que são usados por elas e as substâncias de reservas que também são usadas por elas. Por exemplo, as euglenófitas possuem clorofila A e B e carotenoide. Uma informação importante, pessoal. Por que tem clorofilas diferentes? Cada pigmento ele vai absorver comprimentos de onda diferentes, ou seja, comprimentos de luz diferentes, para que ela consiga produzir mais substâncias orgânicas, né? E a substância orgânica que as euglenófitas armazenam é chamada de paramilo. Gente, paramilo é uma substância semelhante ao amido, né? O amido que nós encontramos, por exemplo, no milho, né? São substâncias que têm alto poder de armazenamento energético. Tá? Professor, precisa eu aprender a gravar todos esses pigmentos aqui? Dificilmente você vai lembrar de todos esses pigmentos e de todas essas substâncias de reservas. Eu coloquei aqui para você ter mais ou menos uma noção de como que a gente pode fazer essa diferenciação. Eu acho melhor que você consiga entender sobre algumas peculiaridades a respeito desses grupos. Então, eu vou mostrar logo quais são essas peculiaridades, né? O primeiro grupo que eu quero falar para vocês é o grupo das euglenófitas. Como eu mostrei para vocês, ela tem aqui, ó, clorofila A e B e carotenoides, né? Como pigmento fotossintetizante, e tem paramilo como reserva energética. Mas, além disso, a gente tem aqui algumas informações importantes. São indivíduos que são euglenoides, né? A gente vai observar as euglenas. Elas têm um grande poder de movimentação, elas se movimentam de forma muito ativa. Se você colocar uma lâmina de microscópio contendo esses indivíduos, ela se movimenta bastante, porque ela possui essas fibras contráteis, semelhantes às fibras que nós encontramos nos tecidos musculares. Nós podemos encontrar indivíduos predominantemente de água doce. E por serem de água doce, olha só, o citoplasma dessas células aqui, ele é muito hiperosmótico, ele absorve bastante água. Então, esse citoplasma precisa ter o vacúolo contrátil. Esse vacúolo contrátil tem a função de eliminar o excesso de água que entra nessas células, né? Principalmente porque nós encontramos muitos indivíduos que são de água doce. Possui dois flagelos, geralmente um flagelo grande, né? E um flagelo pequeno. Algumas são autotróficas e outras podem ser heterótrofas, dependendo da espécie. Tá? Então, nós temos aqui exemplo de algumas algas euglenoides. Ok? Observe que tem bastante
cloroplasto lá no interior dessa célula. Cloroplasto é a organela que tem o pigmento fotossintetizante, que faz com que ela faça a fotossíntese. E elas podem se dividir por bipartição, né? Ou cisparidade. Olha só, ela tem aqui o seu DNA, o material genético é duplicado, e ela acaba formando indivíduos que são geneticamente idênticos entre si, tá? O outro grupo de algas são os dinoflagelados, também conhecidos como pirrófitas. Antigamente, os dinoflagelados eles eram classificados como plantas, ok, pessoal? E a coloração dessas algas, né, é um pouco avermelhada, graças a um pigmento que a gente chama de peridina. E, além desse pigmento chamado peridina, ela possui a clorofila A e a clorofila C. E também armazena óleo e amido, né, como reserva energética. A maioria dos dinoflagelados vai ser marinha, com ocorrência de indivíduos de água doce, que a gente chama de indivíduos dulcícolas, tá? São indivíduos formados por uma única célula, ou seja, são unicelulares e vão constituir boa parte do fitoplâncton. Aí uma característica importante dos dinoflagelados é que eles apresentam muitas formas e cada indivíduo desse possui um flagelo, né, ao redor do corpo dele, né, e a gente não consegue ver bem por causa da imagem do microscópio. Mas uma característica importante que a gente deve levar em consideração é que esses indivíduos, quando estão num afloramento, ou seja, quando eles se multiplicam muito, né, por causa da grande quantidade de matéria orgânica presente no ambiente, eles podem produzir bastante zoósporo, eles se reproduzem de forma desordenadas, e essa reprodução desordenada pode gerar substâncias tóxicas na água. Aí vai gerar um fenômeno que a gente chama de maré vermelha, tá? A maré vermelha ela é resultado de um acidente ambiental, ou seja, esse local tem aqui deposição de matéria orgânica, de repente por causa da deposição de esgoto, né? E esse aumento da quantidade de matéria orgânica faz com que essas algas dinoflageladas se multipliquem de forma desordenada. E essa substância que elas produzem, quando estão se reproduzindo, podem contaminar os animais marinhos. Inclusive, se você comer peixe, né, que foi pescado nesse tipo de ambiente aqui, eles vão promover intoxicação alimentar severa. Agora, um outro tipo de alga que nós vamos aqui estudar são as algas chamadas de diatomáceas. As diatomáceas também são conhecidas como bacilariophytas. Né? Quando elas eram consideradas plantas, elas tinham esse nome aqui, ó, bacilariophyta, tá? Por causa desse formato que elas apresentam. Se você olhar aqui, cada alga que a gente chama de diatomácea, ela tem um formato como se fosse de bastão, bastonete. Por isso que elas eram chamadas de bacilariophytas, tá? Mas atualmente elas são mais chamadas de diatomáceas. E elas apresentam uma variabilidade genética muito grande. Nós podemos perceber aqui que elas têm os mais variados formatos possíveis, né? Percebam que parece até que foi um artista que pintou esse quadro, né, gente? Realmente a variabilidade genética que tem na natureza, ela é intensa e você pode ter os formatos mais variados possíveis. E esses formatos aqui, gente, é graças a parede celular que forma essas algas, né? Que a gente chama de frústula, né? Ou essa frústula, que a gente chama também de carapaça, ela é formada aqui por uma substância chamada de sílica, tá? É uma substância que a gente chama de sílica. A sílica é o mesmo material, por exemplo, que é usado para fabricar vidro, né? E essas algas, elas têm uma coloração dourada, graças a um pigmento que a gente chama de fucoxantina, tá? E também por causa do pigmento chamado caroteno. São todos indivíduos unicelulares, formados por uma única célula. E aí, como você pode ver nessa figura, a alga ela é formada por duas válvulas. Essas válvulas ficam uma sobre a outra aqui, como se fosse uma panela sendo tampada por uma tampa, logicamente. Aí, olha só, eu tenho essa válvula e essa outra válvula aqui. Aí, quando elas vão se multiplicar, essas válvulas vão se separar.
acontecendo essa separação, sobre cada uma dessas válvulas aqui, vai se formar uma nova válvula, né? E aí ocorre o processo de multiplicação dessa alga. Em alguns ambientes onde ocorre um acúmulo dessas algas, nós podemos encontrar depósitos dessas paredes celulares aqui dessas algas, formando um tipo de rocha sedimentar que a gente chama de diatomito, né? O diatomito ele é formado pela carapaça dessas algas, que a gente chama de diatomáceas. E qual a importância desse diatomito? As características desse tipo de rocha sedimentar, ela é altamente importante na produção de alguns materiais da indústria, como filtros, né, isolante térmico, isolante acústico, inseticida, corantes, vernizes, solventes e catalisadores industriais. São muito importantes na produção desse tipo de material aqui. Vamos para o próximo grupo de algas, né, que são as algas feofícies. As algas feofícies também são chamadas de algas pardas, né, graças à coloração marrom. Essa coloração marrom é devido a um tipo de pigmento que a gente chama de fucoxantina, ok? Todas elas são multicelulares, ou seja, são formadas por muitas células. Inclusive essas algas aqui, elas são muito confundidas como se elas fossem plantas aquáticas. Na verdade, elas são algas, né? E tem uma diferença de planta aquática para alga. A alga ela é apenas um talo, ela não tem raiz, né? Ela não vai ter o caule, não vai ter as folhas, ela vai ter apenas um talo que fica ali boiando a água, né? E não é formado por tecido verdadeiro. Então, nós temos alguns exemplos de algas feofícies ou algas pardas, como é o exemplo dessa alga aqui do gênero Laminaria, tá? E dessa outra alga desse outro gênero, chamado de Macrocystis, ok? Alguns tipos de algas são conhecidos de vocês. Todo mundo aqui já foi para a praia e encontrou esse tipo de alga aqui, ó, que tem essa coloração marrom. É o exemplo das algas do gênero Sargassum, ok? Que também são feofícies ou algas pardas. Tá? E essas algas pardas têm uma utilidade industrial também. É delas que a gente consegue extrair a algina, uma substância muito importante na fabricação de sorvetes, de caramelos e cosméticos, né? Então, são algas muito importantes aqui para a indústria. Outro grupo de algas são as algas vermelhas, que também são chamadas de rodophyces, né? Ou rodófita. O termo é do grego antigo, rhodos, quer dizer rosa, né? E fucus, alga, ou seja, são algas vermelhas, tem um aspecto um pouco rosa, né? Essas algas vermelhas são indivíduos multicelulares. A maioria é formado por indivíduos que têm muitas células, são formados por várias células. Nós podemos encontrar algas vermelhas nos mares tropicais e algumas espécies em água doce, ok? E uma característica importante das algas vermelhas é que elas podem apresentar uma certa rigidez, graças ao fato de que elas podem ser formadas por carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio promove essa certa rigidez a essas algas. Ok, pessoal? Das rodófitas nós podemos extrair o agar, que é uma substância muito utilizada na produção de um gel, né? O gel de agarose. Esse gel de agarose ele é um tipo de gel que é usado para fabricar meios de cultura, que são muito usados em laboratórios de microbiologia. Esses meios de cultura servem para que você cultive bactérias, né? Essas bactérias são colocadas lá, elas vão crescer, vão se multiplicar, se alimentando do gel de agarose. Então, é um tipo de substância que é extraída das algas vermelhas. Inclusive, existe um tipo de alga vermelha, pessoal, que é utilizada na alimentação, que é o nori, aquela alga que você encontra ali formando o sushi. Então, as algas, pessoal, elas são muito importantes. E o último grupo que eu quero comentar com vocês são as algas verdes, né? As clorofícies. O termo cloro vem de clorofila, então são algas verdes. Então, todas são unicelulares, algumas são unicelulares, nós vamos encontrar algas coloniais, algas verdes que são coloniais,
ou multicelulares. E essas algas são as que são mais semelhantes com as plantas. A exemplo de algas verdes, nós temos o alface do mar, que é do gênero uva, e o outro gênero que é o chamado Volvox, né? Que são tipos de algas verdes. Ok, pessoal? Espero que todos tenham entendido a aula de hoje. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.